Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 24 de março de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. Depois de suspenso o edital de licitação para a escolha da empresa que irá administrar o sistema de estacionamento rotativo em Uberlândia, as vagas da Zona Azul no centro da cidade continuam gerando polêmica. Sem definição e regras claras, os condutores continuam tendo dificuldades para estacionar. A maioria de quem estaciona hoje não usa o talão Zona Azul. Sem a regra de no máximo 2 horas estacionado nos locais identificados, o condutor diz que ficou complicado parar na região central. É muito difícil aqui, não tem como, não tem vaga, não tem lugar, é muito cheio aqui. Não acha vaga de jeito nenhum, você tem que parar quase nos outros bairros para vir trabalhar no serviço, muito difícil. Nos pontos de venda do talão, a informação é de que os bilhetes deixaram de ser fornecidos pela prefeitura há cerca de 2 semanas. Esta jornalista diz que sem o estacionamento rotativo, ficou ainda mais difícil achar uma vaga onde deixar o carro no centro da cidade. É preciso circular bastante, não anda fácil. Quer dizer, cada vez mais é mais difícil estacionar no centro, né? Hoje foi até uma raridade, né, eu ter conseguido essa vaga. Situação que tem reflexo direto no comércio, diz este empresário. Ele tem estabelecimento há 8 anos na Rua Santos Dumont e conta que a falta de espaço acaba afastando alguns clientes. Dificulta o acesso do cliente, o tempo que o cliente tem para estacionar e ter as compras, tudo isso dificulta para eles, fora aqueles que não têm paciência, né? O empresário afirma ainda que no período em que as vagas eram monitoradas, a situação era bem diferente. Amenizava bem a organização do trânsito, ajudavam, né? Porque às vezes passava a autoridade, via aqueles talões amarelos, eles atuava o condutor e às vezes o condutor com isso ele temia mais ficar estacionado mais tempo. Um novo processo licitatório deve ser aberto para definir a situação dos estacionamentos rotativos. E a assessoria de comunicação da Prefeitura de Uberlândia informou que o secretário municipal de Trânsito e Transportes, Alexandre Andrade, não tem nada a dizer sobre este assunto. Uma comissão jurídica está analisando o caso e deve decidir se é necessário a correção do edital, conforme questionado pelas empresas concorrentes do atual processo. Ainda de acordo com a assessoria, o fornecimento de talão para a cobrança do estacionamento fica suspenso até que o edital seja concluído e a nova empresa responsável pela administração da Zona Azul seja selecionada e o serviço regularizado. Gasolina cara e nem sempre de boa qualidade. Em Uberlândia, o consumidor pode exigir o teste que aprova a procedência do combustível. Neste posto de combustíveis, o movimento de veículos é diário. O abastecimento aqui é acompanhado por funcionários e alguns motoristas. Um cuidado que evita prejuízos como gasolina adulterada. De vez em quando a gente tem problema com água no óleo. Os bicos, às vezes a bomba, causa grande prejuízo. E nada passa batido no processo de abastecimento. Nossos carros são eletrônicos e se o combustível não for de boa qualidade, vai causar problema tranquilamente que vai. Eu vou ter problema na estrada. Então sempre eu escolho um posto de confiança, de bandeira, porque a gente fica mais tranquilo. No Brasil, desde 2004, o consumidor pode exigir nos postos de combustíveis a realização de testes que atestem a qualidade dos produtos. Por isso, o consumidor precisa ficar atento. O teste para verificar a qualidade do combustível é feito na hora e de graça. Em todos os produtos, o teste único para todos é o aspecto visual. Se ele está límpido, se ele não tem nenhum cisco, a qualidade dele visualmente. Segundo teste no produto etanol, ele é olhado o teor alcoólico nele e a massa específica. Nas 2 gasolinas, tanto a comum quanto a aditivada, é a quantidade de álcool anidro nele e o aspecto visual dele e a massa específica.
Mas nem todo mundo sabe da existência dessa determinação. De acordo com especialistas, o combustível adulterado provoca vários danos nas peças e mecânica do veículo. Dependendo do produto que se usar, pode afetar diversos componentes, mas os básicos, os primeiros a ser atingidos seriam bomba de combustível, entupimento dos filtros, entupimento dos bicos injetores, corrosão nesses componentes, e dependendo do grau da adulteração, isso pode chegar nas partes internas do motor, válvulas, e assim por diante, causando um prejuízo muito grande. Nos motores a diesel, uma adulteração grave de combustível pode levar a uma falha catastrófica, o motor vinha a fundir realmente, então vários prováveis danos de grande monta. Outra dica importante sobre como saber se o combustível é ou não adulterado está na quilometragem rodada com 1 litro. A pessoa que mantém um controle sobre o consumo do carro consegue perceber esse tipo de diferença. Quando abastece em determinado posto, o combustível rende mais do que em outro. Então, apesar de não causar um prejuízo do ponto de vista do dano no veículo, o dano financeiro acontece. E agora tem a previsão do tempo para esta terça-feira, que indica calor e sol forte em boa parte do estado de Minas Gerais. O tempo deve ficar nublado com pancadas de chuva a qualquer hora no Triângulo Mineiro. Há previsão de chuva. Em Uberlândia faz sol na maior parte do dia. A mínima prevista é de 19 graus e a máxima 26. Confira agora como ficam as temperaturas em outras cidades da região. Em Uberaba, dia ensolarado pela manhã, mínima de 16 e máxima de 32 graus. Em Estrela do Sul, o dia amanhece com muitas nuvens. Previsão de chuva à tarde e à noite, a mínima de 18 e a máxima de 27 graus. Em Tupaciguara, as temperaturas são amenas, deve variar entre 17 e 27 graus. Em Ituiutaba, há previsão de chuva. O tempo fica nublado, com mínima de 14 graus e máxima de 31 graus. E depois do intervalo, a falta de chuva tem causado reflexos na produção de alimentos. A gente volta já. www.comunica.ufo.br, o portal de notícias da Universidade Federal de Uberlândia. Envie uma notícia. Divulgue seu evento. Envie um comunicado. Comunica.ufo.br. Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. O coração da escola é o pedagógico. E a formação pedagógica, ela deve começar lá na primeira infância, dos pequenininhos, aquele que já está no berçário. A gente estimula a leitura, a gente estimula a brincadeira, a gente estimula essas atividades que são a base. Antigamente não era assim. A creche era vista como um depósito de crianças e hoje não. O Ministério da Educação está ampliando, em parceria com os municípios, a rede de creches e pré-escolas em todo o país. E agora, com o compromisso do Brasil Carinhoso, vai aumentar os recursos transferidos para os municípios para reforçar a alimentação escolar das crianças em creches e pré-escolas. Por um Brasil melhor e com mais oportunidades, a começar pela infância. Ministério da Educação, Governo Federal. A Faculdade de Engenharia Mecânica vem formar profissionais com conhecimento para desenvolver projetos com aplicações diretas na indústria, de forma analítica e crítica. Para isso, conta com sofisticado equipamento tecnológico e o apoio de diversas empresas. E é por isso que está entre os 5 melhores cursos do Brasil. Engenharia Mecânica da UFO. Excelência na graduação.
O programa Ciências Sem Fronteiras do Governo Federal, em parceria com o grupo biofarmacêutico AstraZeneca, está oferecendo 30 vagas em cursos de pós-doutorado no exterior para pesquisadores da área da saúde. Os cursos serão por um período de 2 anos nos Estados Unidos e Reino Unido. Os candidatos devem passar por um processo de seleção, sendo necessário encaminhar currículo atualizado na plataforma Lattes e carta de apresentação, ambos na língua inglesa. Os candidatos também deverão se candidatar na plataforma Carlos Chagas para concorrer à bolsa pelo programa Ciências Sem Fronteiras. O site é www.cienciassemfronteiras.gov.br/web/pós-doutorado1. Os interessados também podem contatar a AstraZeneca pelo e-mail currículos.postdoc@astrazeneca.com ou através do telefone 011 37 37 42 20. Os resultados devem ser divulgados até o dia 15 de agosto. A falta de chuva tem causado reflexos na produção de hortifruti granjeiros. Alguns produtores vêm reajustando os preços há cerca de um mês devido à dificuldade em produzir alguns itens. O corre-corre na central de abastecimento de Uberlândia agora é também atrás de bom preço e qualidade. É que muitos produtos estão cada vez mais escassos no mercado devido à estiagem. Esta produtora sofre com a baixa na produção de abobrinhas. A gente traz 40 caixas na semana, nós estamos conseguindo entregar 5 caixas na semana. E o preço não está ajudando, né? O preço também está um pouco difícil, então afeta a gente demais. Outros produtos como as folhosas, o tomate, chuchu e pimentão estão no topo da lista dos que tiveram maior reajuste. Uma caixa de tomates, por exemplo, antes custava em média R$ 35,00. Hoje não sai por menos de R$ 80,00, mais de 100% de aumento. Fica a lei da oferta e da procura. Vai continuar ainda um tempo sem um produto de melhor qualidade e também o aumento desse produto nas gôndolas do varejo em função desse período agora que ainda está quente e que o produtor está tendo dificuldade para produzir. As dificuldades de produção no campo têm reflexo direto para o consumidor. Só neste sacolão, 70% dos cerca de 60 itens comercializados sofreram reajuste nos últimos 30 dias. Situação complicada para o consumidor. Esta aposentada diz que vem se assustando com o preço de alguns produtos. Eu fico olhando, né? Levo um dinheirinho, o que eu puder comprar eu compro. Eu quero um mais bom, né? Mais barato. Caro, não tem pobre que aguenta, não. Já a filha de Dona Ercília diz que o melhor para fugir dos preços altos é pesquisar sempre e buscar consumir os itens que estão mais em conta. A gente tem que procurar pesquisar os que estão mais baratos. Eu vim com a minha mãe e ela tava olhando, não vamos levar isso aí porque tá meio caro, vamos levar do outro. E o crescimento da pornografia infantil na internet assusta. 32% das denúncias feitas no ano passado no Brasil envolvem esse tipo de crime. Diante deste cenário, até que ponto os pais devem vigiar ou invadir a privacidade dos filhos em busca da segurança? Em tempos de mundo virtual, Simone acompanha bem de perto a vida da filha de 13 anos neste universo. Vigia postagens e detém a senha das redes sociais. A vida inteira eu sempre coloquei para ela: Maria Fernanda, cuidado para não se expor. Vocês colocarem endereço, telefone, entendeu? Foto que possa as pessoas depois... Porque hoje, principalmente a pedofilia, né? A gente fica muito receosa porque essas meninas novas... Com 13 anos, elas já têm corpo de moça e não tem maldade, né? Você vê que são meninas assim, que na hora, tem horas que estão moça, tem horas que são menininhas, naquele comportamento que muda. Então eu acho que a gente tem que monitorar, sim. Atualmente, boa parte da infância e adolescência tem sido aqui, na internet. As crianças brasileiras passam, em média, 18 horas por semana conectadas. Os dados são de uma pesquisa feita em 23 países. E a conclusão não é nada positiva. 62% dos entrevistados já sofreram alguma situação negativa na internet, o que inclui casos de pedofilia. No Brasil, em 2012, foram 74.146 denúncias de pornografia envolvendo crianças. Em 2013, este número subiu para 80.195, o que representa
32,84% de todas as comunicações recebidas. Nas 143 cidades, sob a coordenação da Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte, no ano passado foram instaurados 76 inquéritos, 39 mandados de busca e apreensão e 10 prisões em flagrante. Na verdade, a exploração sexual de menores, né, pela internet, a gente classifica dessa forma, que pode ocorrer através de diversas condutas, né? Seja pela posse, pela obtenção desse tipo de imagem, ou pela produção, através do aliciamento de menores pela internet, e pela troca e compartilhamento dessas imagens na rede mundial de computadores. E para atrair a atenção dos menores, as armas são antigas. Lembra da história da Chapeuzinho Vermelho? Seduzida pela ideia de um caminho mais curto, a menina é enganada pelo lobo. Metáfora que esta psicóloga considera muito eficiente para mostrar a estratégia dos pedófilos. O pedófilo, ele é sedutor. E muitas vezes ele é alguém acima de qualquer suspeita também, né? Então, assim, o básico dele é a sedução, é a capacidade de seduzir, de enganar, é uma boa lábia, é a promessa, né? Para as meninas principalmente, a promessa de que ali elas podem se tornar uma modelo e por aí afora. Ela destaca ainda que o monitoramento dos filhos na internet é fundamental, assim como evitar o contato precoce com este universo. Limitem horário que a criança vai utilizar a internet, os sites que ela pode ou não acessar, né? E começar a observar se há algum comportamento diferente da criança, diferente do habitual. E em época de declaração de imposto de renda, o brasileiro sofre com o leão. Um estudo comprovou que muita gente já sabia. Quem ganha menos do Brasil paga mais impostos, como você vai ver na reportagem a seguir. Eliseu se prepara para acertar as contas com um leão. Com um salário de R$6.000, a renda do contador é tributada em 27,5% de acordo com a tabela do imposto de renda, o que significa um pagamento de IR de quase R$6.000 no ano. Eu não acho justa, principalmente porque ela inverte a polaridade, ou seja, quanto mais a pessoa ganha, menos reflexo tem o imposto em si. A injustiça tributária a qual o contador se refere está na divisão da tabela progressiva do pagamento do imposto de renda. Quem teve salário de pouco mais de R$1.700 até quase R$2.570 por mês em 2013 vai pagar 7,5% de imposto sobre a renda. Salários de mais de R$2.563 a mais de R$3.418 terão 15% de incidência. O contribuinte com renda de até mais de R$4.271 vai pagar 22,5% e acima desse valor, 27,5%. Ou seja, quem ganha R$18.000, por exemplo, recolhe os mesmos 27,5% que o Eliseu, que tem a renda 3 vezes menor. A gente paga e não vê o retorno desse dinheiro em questão de benefícios, seja na saúde, na área da educação. Um comparativo feito pela PwC, uma empresa internacional de consultoria econômica, também comprovou as distorções. Quem tem renda maior no Brasil tem uma carga tributária mais leve. De acordo com alguns advogados tributaristas, a falta de correção na tabela do imposto de renda resulta em uma defasagem de mais de 60% dos valores das faixas de declaração. Se recomendaria no Brasil ter 7 faixas. O sistema não é lógico, bem estruturado, ele é mal estruturado, tributa de maneira elevada o rico e o pobre e com injustiça, recaindo mais sobre o pobre. E daqui a pouco, depois da vitória no fim de semana, o Uberlândia Esporte treina duro para o jogo de quarta-feira, depois do intervalo. Surpresas? Que nada! O Serviço de Previsão do Tempo do Laboratório de Climatologia da Universidade Federal de Uberlândia é referência em Minas Gerais. Informe-se
3239-4436. A Universidade Federal de Uberlândia oferece um novo canal de comunicação para a sociedade. O portal comunica.ufo.br. Quando um brasileiro cresce, todos crescem com ele. É por isso que o governo federal está realizando o maior programa de educação profissional da sua história, o Pronatec. Mais de 5 milhões de brasileiros em todo o país já estão se qualificando e mudando suas vidas. E até 2014 serão 8 milhões. Acesse o site do Pronatec e conheça as oportunidades na sua região. Pronatec, cada brasileiro que cresce faz o Brasil maior. Ministério da Educação, Governo Federal. Bacana esse microfone. Que barulhão. Olha isso aqui. Olha o que o cidadão estava fazendo hoje na obra aqui na esquina. Quase encostando no fio. Não tem juízo, né? Eu tive que ir pra lá mostrar o certo. Oi? Quê? Ó. Lá vai o outro colocar a antena perto do fio. Quantas vezes eu já falei que não pode? Dá vontade de filmar e colocar na internet? Desculpa aí, chefe. Eu já tô indo salvar o homem. E meu chefe ainda acha que é Deus. Não dê tanto trabalho pro seu anjo da guarda. Nunca chegue perto da rede elétrica. Ligue para a CEMIG. CEMIG, a melhor energia do Brasil. Governo de Minas. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para ingresso no segundo semestre de 2014 na Universidade Federal de Uberlândia. O vestibular é composto em 2 fases. A primeira acontece no dia 10 de maio e a segunda no dia 7 de junho. São ofertadas 1.522 vagas em 49 opções de cursos de graduação. Para ter acesso ao edital completo e realizar a inscrição, é preciso acessar o site www.ingresso.ufo.br até o dia 26 de março. A taxa para pagamento é no valor de R$ 105. E agora as notícias do módulo 2 do Campeonato Mineiro. O Uberlândia Esporte se deu bem no fim de semana e vem de uma vitória por 3-2 em cima do Tricordiano. O próximo confronto será na quarta-feira em Patos de Minas. E o time segue firme e animado nos treinos. A semana começa com ritmo pesado para o Verdão. Treino puxado e muita atividade fazem parte da agenda diária dos jogadores, que se preparam para driblar outros adversários pela frente. Com 6 pontos e em terceiro lugar na tabela do Campeonato Mineiro do Módulo 2, o Verdão segue na luta pelo acesso à elite do futebol mineiro e encara nessa quarta-feira, fora de casa, o Social de Coronel Fabriciano, às 8 da noite. É até mudar a postura, né? É um jogo difícil, jogo fora de casa, um campo menor e um jogo importantíssimo para as pretensões do Uberlândia Esporte. Atacante artilheiro do time, Daniel, machucou a perna no último jogo e nem assim descansa. Corre para ajudar o Verdão a subir ainda mais na tabela. Acho que a gente está no caminho, momento bom para a nossa equipe embalar de vez na competição e acreditando muito que esse ano o Uberlândia vai conseguir aí esse tão sonhado acesso. O volante Leandro Diniz está de volta à equipe. Depois de cumprir suspensão, está otimista com a boa fase do time. A responsabilidade é grande, né? A gente está com o objetivo nosso de buscar o acesso. Vamos ter um jogo muito difícil, né? A gente precisa ter o resultado positivo, almejando o nosso acesso. E a gente está nessa expectativa de fazer um bom jogo e buscar o resultado. E quem pretende assistir às partidas da Copa do Mundo nas cidades que serão sede, vai ter de preparar o bolso. Além das despesas com a viagem e ingressos, também será preciso reservar um bom dinheiro para o hotel. Os preços das diárias podem subir em até 200%.
O preço médio da diária em Salvador nos meses de junho e julho durante a Copa não chega a R$300. Mas quem precisar se hospedar na cidade nos dias de jogos vai ter que desembolsar mais de R$900, 212% de aumento. Belo Horizonte está com medalha de prata nesse ranking de um site de viagens. A diária passa de R$ 309 para R$ 752, 143% de reajuste. Em Fortaleza, as tarifas sobem 112%, de R$ 322 para R$ 685. O Rio de Janeiro aparece em quarto lugar com um aumento de 107%. O valor médio passa de R$ 1.000. É uma das diárias mais caras entre as cidades da Copa. Só perde para Cuiabá e Brasília. Nós trabalhamos com tarifas flutuantes, né? Mas dentro de uma regra e de uma tolerância natural que não infrinja a lei do consumidor, né? Em São Paulo, sede da abertura, a diária deve subir 60%. Preços salgados e vagas sobrando. Recentemente, a FIFA entregou metade das reservas feitas para acolher delegações e convidados. São 13.500 quartos que deixarão de ser usados pela entidade que controla o futebol mundial. Se você não puder pagar, você tem as opções de hotéis de 3 estrelas, você tem de pousadas, de albergue. A única cidade onde a diária vai cair nos dias de jogos é Manaus, de R$ 390 para R$ 375, redução de 4%. Para chegar a alguns hotéis, é preciso cruzar o Rio Negro de barco. A floresta é outro atrativo para os visitantes. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui. Amanhã, terça-feira, a gente volta com mais informações para você às 6h30 da noite. Obrigado pela audiência, boa noite, até lá.